Fazei de vós mesmos uma luz, confiai em vós mesmos, não dependais de mais ninguém. Fazei de meus ensinamentos a vossa luz, confiai neles, não dependais de nenhum outro ensinamento. Sutra do Nirvana, tradução de Hajime Nakamura. Sejam todos bem-vindos à nossa cerimônia de Hanamatsuri, que comemora o nascimento do Buda Sakyamuni. Buda Sakyamuni nasceu há mais de 2.500 anos atrás, no Nepal, num lugar chamado Lumbini. O trecho que acabei de ler está em um sutra chamado Sutra do Nirvana, que teria sido o último sermão dado pelo Buda Sakyamuni antes de deixar a sua existência como ser humano. Aqui, Buda Sakyamuni orienta os seus discípulos que se encontravam desorientados diante da possibilidade iminente da morte do seu mestre, a confiar em si mesmos e no próprio ensinamento, o Dharma deixado por ele. Aqui, na tradução para o japonês do professor Hajime Nakamura, a palavra luz é traduzida como ilha ou chama, que tem o sentido de confiar ou se apoiar em algo. Buda Sakyamuni estaria sugerindo que nos apoiemos no Dharma como um porto seguro. Quando pensamos no sentido da palavra ilha, podemos imaginar um banco de terra ou areia que se acumulou e apareceu na superfície de um rio ou oceano. Nos dias atuais, com o aquecimento do clima na Terra, tem acontecido com muita frequência alagamentos e enchentes em algum lugar do planeta. Geralmente, nessas situações, a força da água é tão forte que ela acaba arrastando casas, automóveis e até pessoas. Nesses momentos, para não ser levado pela correnteza, as pessoas tentam se apoiar ou se agarrar em qualquer coisa que apareça na frente para poder se salvar. Talvez seja isso que o Buda quis dizer quando usa a palavra ilha, com o sentido de algo em que podemos nos apoiar. Buda Sakyamuni, quando fez 80 anos, pressentindo que a sua vida estava chegando ao fim, resolveu fazer uma viagem à sua terra natal, Kapilavastu. Mas no caminho para Kapilavastu, numa floresta em Kushinagara, ele acabou falecendo. E um pouco antes de morrer, quando seus discípulos e adoradores estavam chorando, tristes, Buda disse: "Vocês não precisam chorar, nem ficar tristes com a minha morte. Meu corpo está morrendo, mas o Dharma, o meu ensinamento, que ensinei a vocês durante a minha vida toda, até hoje, permanecerá sempre vivo." Mesmo depois que Buda morreu, o seu ensinamento continuou sendo transmitido de pessoa para pessoa como alicerce, o apoio, o porto seguro dessas pessoas. Essa foi a mensagem deixada pelo Buda em seu último ensinamento. Há muito tempo atrás, havia uma praticante do Nembutsu chamada Osono. Certa vez, Osono ouviu atentamente a palestra de um ilustre monge e, ao se aproximar do momento da partida, disse a ele: "Fiquei muito agradecida com os seus ensinamentos, mas, como sou muito ignorante, me esqueço muito facilmente das coisas. Será que eu poderia deixar uma palavra que ficasse guardada na minha memória?" O monge ficou em silêncio por alguns instantes e disse a ela: "Osono, fiquei sabendo que a ponte que cruzava o rio em frente havia sido arrastada por uma enchente,
há pouco tempo atrás. É verdade? Sim, é verdade. Mas aquela ponte parecia tão firme que nunca imaginaria que um dia poderia ser arrastada pela correnteza. É verdade. A última enchente foi tão forte como há muito tempo não havia acontecido. Nem aquela ponte tão resistente conseguiu resistir. É mesmo? A enchente levou a ponte, mas a imagem da lua continua incólume, refletindo nas águas do rio, não é mesmo? Como se tivesse captado a mensagem, o sono esboçou um leve sorriso e disse: muito obrigado pelas palavras. A imagem da lua, da compaixão do Buda Amida, brilhou inteiramente no meu coração nesse momento. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Assim como a imagem da lua, que brilha nas águas turbulentas de uma grande enchente, a luz da compaixão do Buda Amida é refletida no nosso coração, envolvido pela turbulência dos desejos e sofrimentos do nosso dia a dia, mas que por um breve instante brilha na forma do Namo Amida Butsu. Ontem, hoje e sempre, nosso coração inconstante, Buda Amida estará sempre nos chamando, dizendo: não se preocupe, não se desespere, com certeza irei te salvar. Isso é o Namo Amida Butsu que se manifesta em nosso coração. Ao final, vamos ler as cartas do Mestre Daniel. Cartas do Mestre Daniel, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mappo. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mappo, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar, e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na Terra Pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos.